Salve galera, LF aqui com vocês para resolver mais uma questão do nosso e-book Eletroquímica com questões do Enem. Agora vamos fazer uma questão que envolve lei de Faraday, aquele nosso 96.500 Coulomb. Então vem com o LF, que o LF vai resolver essa questãozinha, a questão 14 do nosso e-book. Vamos lá, vamos comigo. Bom, galera, voltando aqui, vamos fazer a leitura dessa questão, a questãozinha 14. A questão diz assim, ó: a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%, por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações. Sua recuperação torna-se viável economicamente. Supõe, agora vem o comando da questão. Isso aqui foi a introdução, agora vem o comando. É sempre bom você identificar o comando de uma questão na prova do Enem, tá? Tem coisas que lá na introdução você vai utilizar, mas você tem que ver o comando e linkar ele sempre com a parte introdutória, ok? Então, supondo que um processo de recuperação de cobre puro tenha se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2. Então, ele me deu o íon aqui, ó, cobre 2. Então, como é que o cobre 2 ele eletrolisa? Ele sopra eletrólise, ele reduz, ó. Ele vem de cobre 2+, ele precisa de 2 mols de elétrons para produzir 1 mol de cobre. Então, quando a gente tem 2 mols de elétrons, o que é isso? Cada mol de elétron tem uma carga de 96.500 Coulomb. Isso é a constante de Faraday, que é obtida de que forma? A gente multiplicar o número de mols de elétrons, 6,02 vezes 10 é 23, é a quantidade de elétrons presente em 1 mol, vezes a carga de cada um, 1,6 vezes 10 a menos 19. Quando a gente multiplica um pelo outro, dá aproximadamente 96.500, ou seja, isso equivale, em termos de carga, 1 mol de elétrons. Como o cobre precisa de 2 mols de elétrons, ele vai precisar do dobro, de 96.500 coulombs, tá? E ele diz que essa solução de cobre, sulfato de cobre, foi eletrolizada por 3 horas, empregando-se uma corrente de 10 amperes. Ele quer saber a massa de cobre recuperada. Bom, galera, a gente sabe o seguinte, que quando a gente tem aquilo que nós falamos, 2 mols de elétrons sendo aplicados ao íon cobre, ele produz 1 mol de cobre. Então, vamos lá, ó. 2 mols de elétrons são 2 vezes 96.500 Coulomb. Isso vai gerar uma massa de cobre equivalente a 1 mol de cobre. Quanto que é 1 mol de cobre? 63,5 gramas. Bom, mas ele aplicou 2 vezes 96.500 coulombs? Não, ele aplicou o quê? Uma carga equivalente ao produto corrente pelo tempo. Então ele pegou essa corrente aqui e atravessou por um determinado tempo. Lembrando que a gente tem que trabalhar no sistema internacional. Logo, o tempo aqui tem que ser em segundos. Beleza, galera? Tem que ser o tempo em segundos. Então, quando você passa a transformação, então cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos, então você vai ter que pegar 3 vezes 60 vezes 60. Esse é o nosso tempo. Tá? Então, isso vai ser o tempo só. E aqui a gente vai botar o quê? O I vezes esse tempo. Isso vai gerar uma massa de cobre. Então tá aqui, galera, isso aqui você resolve qualquer problema. Então essa primeira linha aqui do seu raciocínio, ela depende de quem? Ela depende do íon que está sofrendo a eletrólise. Porque se fosse o alumínio, aqui seria um 3. Se fosse, por exemplo, o sódio, que é a carga mais 1, aqui seria 1. E aí você só ia mudar a massa em função do elemento. Se é cobre, tu botaria o número 23 gramas. Se fosse o alumínio, você botaria 27 gramas e por aí vai. Agora, a parte de baixo é a massa que ele te pede, o que ele te fornece, é a corrente que ele te fornece, o que ele te pede, é o tempo que ele te fornece, o que ele te pede. Aqui nós temos as incógnitas. Como ele me deu corrente e tempo, ele está me pedindo massa. Então, olha só, não estou usando fórmula, estou usando apenas uma regra de 3. Então, aqui eu vou substituir a corrente, que vai ser 10, vezes o tempo, que vai ser 3 vezes 60 vezes 60. Então, a gente vai achar aqui, multiplicando cruzado, que a massa de cobre vai ser igual a 2 vezes 96.500, né? Esse aqui é o denominador, perdão. Então, a gente vai ter aqui, o numerador vai ser 10 vezes 3 vezes 60 vezes 60, sobre, vezes ainda, né? 63,5, que é a massa, sobre 2 vezes 96.500 Coulomb. Então, a gente vai achar aqui uma massa de cobre igual a 35,53 aproximadamente gramas.
Então, é a letra D de jeans. O importante dessa questão, pessoal, não é a matemática envolvida. Quer dizer, ela é, óbvio, que crucial para a resolução. Mas se você sabe montar isso aqui, galera, você não precisa nem de fórmula. Ó. Então, você tem aqui, ó, isso aqui é o quê? É a carga do íon, vezes 96.500, a massa molar do elemento que forma o íon. Essa é a primeira linha. E embaixo você vai colocar o produto corrente e tempo, que vai te referenciar a uma massa. E aí ele pode te dar um desses caras, pode pedir um desses três, te dando 2. Então as questões de lei de Faraday sempre vão estar sendo resolvidas desta forma, sem fórmula. Beleza? Acompanha a LF, que vem muito mais por aí. Beleza? Vem comigo.